Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Hoje mais uma audição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em tanques. Temos connosco o Sr. Brigadeiro-General Mendes Ferrão, a quem quero cumprimentar e agradecer a permanente disponibilidade. Está requerida a sua presença na condição de Comandante da Brigada Mecanizada. Tive a oportunidade de perguntar ao Sr. General, a caminho desta reunião, se pretendia exercer a prerrogativa regimental que é atribuída a todos os depoentes de uma intervenção inicial e que respondeu afirmativamente e, portanto, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a quem competirá nos termos regimentais hoje iniciar as audições, dava então a palavra ao Sr. General Mendes Ferrão, reiterando os meus cumprimentos. Sr. General, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Permitia-me então fazer uma declaração inicial, escrita, porque penso que sintetizará e trará mais facilidade para o entendimento das questões por parte das senhoras e dos senhores deputados. Passo a ler. Relativamente aos acontecimentos vividos no interior do campo militar de Santa Margarida, em 18 de outubro de 2017, e em particular no que concerne à concessão da autorização de acesso aos inspectores da Polícia Judiciária, gostaria de afirmar que cumpriu os procedimentos... Gostaria de afirmar que cumpriu os procedimentos de controle de acessos a áreas militares em vigor no Exército, solicitando identificação e propósito de quem se apresenta à porta de armas, em linha com o que tem sido prática do antecedente e se encontra definido na circular número 5 da Direção de Justiça Militar 2014, de 19 de agosto, da norma da Autoridade Técnica 030203 de 10 de outubro de 2012 do Comando das Forças Terrestres, que definem os procedimentos de contacto para a intervenção da PJ, e é nesse quadro que aquela polícia tem agido, nomeadamente na investigação de PJM, peço desculpa, e é nesse caso que a polícia tem agido, nomeadamente na investigação de furtos e crimes de deserção no campo militar, envolvendo militares da Brigada Mecanizada. A prática, quando se pretendem desenvolver quaisquer diligências no interior de uma área militar, tem consistido na realização de contactos prévios da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária com o Exército, através do Gabinete de Sua Excelência o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, que depois, através da cadeia hierárquica, dá as ordens para se dar cumprimento a todas as solicitações daquelas polícias. Também para enquadramento, gostaria de referir que em momento algum a Brigada Mecanizada foi informada que a investigação do caso de Tancos tinha sido atribuída à Polícia Judiciária. Passo de seguida a elencar, por ordem cronológica, os principais acontecimentos relacionados com a recuperação do material de Tancos, ocorridos em Santa Margarida, nos quais tive intervenção de forma direta ou indireta, decorrendo do cargo que ocupava e ocupo. Pelas 9 horas, o então diretor da Polícia Judiciária Militar chegou ao quartel-general da Brigada Mecanizada, pedindo para falar com o coronel Tirochinado, comandante em suplência. Foi informado que o mesmo estava a praticar desporto. Comunicou que havia sido recuperado o material de Tancos e que seria necessário armazená-lo nos paióis de Santa Margarida. Foi de imediato alertado o comandante do campo militar de Santa Margarida para preparar um paiol para este efeito. Às 10 horas, chego ao quartel-general e sou informado da situação pelo então diretor da Polícia Judiciária Militar. Contacto o gabinete do General-Chefe de Estado-Maior do Exército para solicitar orientações, que me comunica que o General-Chefe de Estado-Maior do Exército decidira que apoiávamos a guarda do material recuperado nos paióis de Santa Margarida. A partir deste momento, a minha prioridade é assegurar com maior celeridade a guarda do material, acionando para isso a Unidade de Campo Militar de Santa Margarida. Entretanto, em momento posterior, antes das 11 horas, tomei conhecimento que estariam à porta de armas do Campo Militar de Santa Margarida inspectores da Polícia Judiciária. Solicitei aconselhamento ao então diretor da Polícia Judiciária Militar sobre o procedimento a adotar, tendo mesmo dito que teriam de ser possuidores de um mandato judicial. Situação que se poderia configurar num eventual conflito de competências entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Face a esta situação, contatei o Sr. General-Chefe do Estado-Maior do Exército, dando-lhe conta da situação, informando que, de acordo com o parecer do então diretor da Polícia Judiciária Militar, os inspectores da Polícia Judiciária só podiam entrar mediante a apresentação do mandato judicial, e o que estava consonante com o definido nos documentos que atrás referi, e o Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército deu-me ordem para agir em conformidade com os regulamentos e com o que eu tinha proposto nesta modalidade.
Pedi então que fosse um inspetor da Polícia Judiciária Militar a contactar a Polícia Judiciária, o que foi feito, pois na prática, como se veio confirmar posteriormente, lido o texto do mandado, a PJ pretendia aceder ao material recuperado que estava armazenado nos Paióis de Santa Margarida e à guarda da Polícia Judiciária Militar. Posteriormente, cerca das 11 horas, foi solicitado pela Polícia Judiciária Militar um número de fax ou mail da Brigada Mecanizada para onde pudesse ser enviado o mandado judicial e, nessa altura, dou ordens ao pessoal de serviço para contactar a equipa de inspectores da Polícia Judiciária para entrarem no campo e aguardarem junto do quartel-general pela chegada do referido mandato. Não foi possível concretizar este contacto, pois os referidos inspectores já não se encontravam na porta de armas. Entretanto, assumi que a situação estava regularizada e preocupei-me em saber quando seria enviado o mandato para o mais rapidamente se ultrapassar este impasse. Entre as 10h24 e as 12h40 foi armazenado o material recuperado no Paiol de Santa Margarida, tendo a Polícia Judiciária Militar dado ordens expressas que este material só pode ser acedido, ou só poderia ser acedido, com ordem daquela polícia. Às 11 horas, é assinado o despacho relativo ao mandado judicial, que só é recebido na Brigada Mecanizada às 16h28, cerca de 5h30 depois. Às 14h50, ainda o mandado não havia sido recebido na Brigada Mecanizada e foi autorizada a entrada dos inspectores da Polícia Judiciária no campo, que aguardaram junto ao quartel-general pela chegada do referido mandado. Às 16h48, 20 minutos após a recepção do mandado, os inspectores da Polícia Judiciária entram nos paióis, acompanhados pela Polícia Judiciária Militar, e aí permanecem até às 17h47, cerca de 1 hora. Às 17h55, os inspectores da Polícia Judiciária e da Polícia Judiciária Militar saem do campo militar de Santa Margarida. Era esta a minha declaração inicial, senhoras e senhores deputados. Agradeço ao Sr. General Mendes Ferrão as palavras preferidas no início desta reunião. E agora, tal como há pouco referi, daria a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, à senhora deputada Fátima Ramos, a quem, tal como acordado, disporá de até 5 minutos para colocar as suas questões. Faço favor, senhora deputada, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Brigadeiro-General Mendes Ferrão, Comandante da Brigada Mecanizada, e agradeço desde já a sua presença e os esclarecimentos que nos trouxe. Começo por lhe dizer que o PSD tem grande admiração pelo trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas, mas é um facto que o processo de tanques é um processo que não enobrece. E que já houve aqui quem dissesse que foi um murro no estômago no seio das próprias Forças Armadas. Mas para além das Forças Armadas foi um processo que também preocupou os portugueses, porque os portugueses verem que a casa ou uma das principais casas que os protege é assaltada, claro que traz pouca tranquilidade às pessoas, ainda por cima quando sabem que o material roubado foi material que pode ter efeitos extremamente nefastos se mal utilizado. Por esse facto eu coloco algumas perguntas ao Sr. General. A primeira é, gostava que o Sr. nos contasse e nos explicasse em breves palavras o seu percurso profissional, aquilo que mais o marcou no seu percurso profissional. Boa tarde, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu normalmente não gosto muito de falar de mim, mas eu tenho um percurso profissional assente, sobretudo, em funções de comando, portanto, em todos os postos em que estive, comandei. Comandei na componente operacional, comandei no Comandante de Corpo de Alunos da Academia Militar, comandei uma Força Nacional destacada no estrangeiro, no Kosovo. Desempenhei funções de Estado-Maior, quer na Direção-Geral Política de Defesa Nacional, quer no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Fui diretor de serviços no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares e, presentemente, estou a comandar a Brigada Mecanizada. Em síntese, é isto e, portanto, o que lhe posso dizer é que, ao longo da minha carreira, tive a felicidade de me ser proporcionada uma experiência na área do comando, na área da formação e na área da educação e também na área do Estado-Maior. Não sei se respondi a essa pergunta. Obrigada. Sr. General, pergunto-lhe quando é que teve conhecimento do sucedido em Tancos?
Eu só tive conhecimento dos factos de Tancos através da comunicação social. General, como vê o furto de Tancos, isto é, de que forma é que ele afetou a estrutura militar do Exército? Sra. Deputada, por isso posso falar naquilo que eram as minhas responsabilidades e como estava numa unidade que também tinha paióis, fez-nos ter uma acrescida preocupação e cuidado com as matérias de segurança relativas aos paióis e à área urbana de Santa Margarida, no caso vertente da unidade onde eu estava. Sr. General, como é que soube do reaparecimento do material furtado em Tancos? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tal como referi na minha declaração, foi quando cheguei às cerca de 10 horas ao quartel-general e lá estava o diretor da Polícia Judiciária que me informou que tinha ali material capturado. Muito obrigada. Fiquei com dúvidas se o senhor respondeu a esta pergunta, agora vou fazer no início, mas vou fazê-la novamente porque fiquei com algumas dúvidas. Se o senhor general sabe quem deu a ordem para que o material encontrado na chamusca fosse transferido para Santa Margarida? Eu, quando referi, foi no contacto que tive às cerca das 10 horas com o gabinete do Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, solicitando orientações. E foi-me dada a orientação para armazenar o material que estava na posse da Polícia Judiciária Militar num paiol de Santa Margarida. Sim, muito obrigada. O senhor general sabia que, por despacho da Sra. Procuradora, o inquérito estava entregue à Polícia Judiciária? Não sabia, Sra. Deputada. Pois parece-me uma situação grave porque era um assunto que parecia ser do conhecimento público. Tal como referi na minha declaração, eu nunca fui notificado desse despacho, nem eu, nem a unidade em que estou colocado. Mas, em primeiro lugar, o assunto chegou a ser noticiado, portanto, pelo menos tenho a ideia desse conhecimento. De qualquer maneira, o senhor general sabia que existia uma tensão entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. As únicas coisas que eu sabia era o que lia na imprensa, portanto, não, para mim, institucionalmente, não podia tomar como sérias. O senhor, no início da sua intervenção, disse aqui que, num processo normal, as pessoas que chegam à entrada é-lhes pedida a identificação e, portanto, pedir-lhes os dados. Mas, neste caso, nós não estávamos perante um processo normal. Nós estávamos perante um processo em que tinham sido roubadas armas, que eram extremamente perigosas, e os senhores sabiam dessa perigosidade, portanto, não estávamos perante um processo normal. E, por isso, sabiam também que quem estava ali para entrar não eram pessoas normais, vamos chamar assim, era a Polícia Judiciária que estava ali para entrar. Portanto, mediante isso, o senhor acha normal contactar a Polícia Judiciária Militar para saber como é que aquelas pessoas deveriam entrar naquele local? Muito obrigado. Tal como referi, eu cumpri os procedimentos que estão em vigor no Exército e que definirem claramente nestas matérias. Temos que contactar primeiro a Polícia Judiciária Militar e foi isso que eu fiz, porque estava lá ao meu lado o Sr. Diretor, o então Diretor da Polícia Judiciária Militar. Então confirma que foi o SEM que deu ordem para que seguisse os procedimentos normais? Eu analisei a situação, propus uma modalidade de ação ao Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército e foi aprovada no sentido de ser solicitada a apresentação do mandado. Muito obrigada, Sr. General, pelos esclarecimentos que trouxe a esta Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos, agradecendo uma vez mais ao Sr. General Mendes Ferrão. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela intervenção do Sr. Deputado Ascenso Simões, a quem igualmente cumprimento, reiterando que dispõe, à semelhança do
dos demais grupos hoje, até 5 minutos, pelo que, Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça favor. Sr. Presidente, não vai ser necessário. O Partido Socialista, através da minha pessoa, só quero agradecer ao Sr. General, Sr. Brigadeiro-General, a sua vinda. Nós não temos nenhuma questão para lhe colocar e se alguma dúvida tivéssemos, a sua introdução foi clara. Nós temos perfeita consciência do que aconteceu no dia da recuperação do material. Também temos perfeita consciência das circunstâncias em que se faz a entrada numa unidade e das regras que devem ser sempre observadas quando alguém exterior entra numa unidade. Conhecemos também os regulamentos e as normas de execução permanente que determinam a forma em que uma unidade deve conceder a entrada tendo em conta determinadas circunstâncias. Sabemos que o tempo pode parecer muito olhado nesta altura, mas como referiu na sua intervenção, ele teve uma sequência lógica. Também sabemos que quando o Sr. Brigadeiro-General ia falar com os inspetores da Polícia Judiciária, eles entretanto tinham saído. Portanto, nós pensamos que relativamente ao caso concreto, diz respeito à recuperação e à colocação do material em Santa Margarida, as questões estão todas esclarecidas, só nos restando agradecer a sua presença e por ter vindo à Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. Segue-se agora o parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Bloco de Esquerda, do parlamentar, cumprimentar o Sr. Brigadeiro-General por aqui estar nesta comissão. Sr. Brigadeiro-General, não tenho muitas questões a colocar. O Sr. Brigadeiro-General, na sua introdução inicial, também já referiu alguns factos. De qualquer modo, não fiquei devidamente esclarecido, só tenho aqui 3 ou 4 questões. Uma, na altura dos acontecimentos de Tancos, portanto, o furto em 28 de junho de 2017 e também quando se deu a recuperação das armas em 18 de outubro do mesmo ano, quais eram as funções que o Sr. Brigadeiro-General desempenhava e quando tomou posse de comandante da Brigada Mecanizada. Muito obrigado. Muito obrigado. À data do furto e da recuperação, do furto era segundo comandante da Brigada Mecanizada, já estava em Santa Margarida, e à data da recuperação eu estava em Santa Margarida a exercer as funções de comando em regime de suplência, porque ainda não tinha sido promovido, e só vim a ser nomeado formalmente no dia, penso que é 9 de janeiro, também não sei, em janeiro, sei que foi em janeiro a data, não sei, o tempo passa a correr, é que fui formalmente nomeado pelo Sr. General Revisto Duarte, comandante da Brigada Mecanizada. Muito obrigado, Sr. Brigadeiro-General. Nas diversas audições que foram feitas nesta comissão de inquérito, tivemos aqui vários responsáveis militares, também nos chegou diversa documentação e uma das conclusões, no nosso entendimento, é que sabia-se em que estado estavam os paióis nacionais de Tancos, portanto, uma situação muito degradada, desde sistemas de videovigilância que não funcionavam, redes periféricas também muito frágeis, sensores também não funcionavam, havia relatórios a reportar todas essas anomalias e deficiências, mas, pelos vistos, ninguém fez nada, ninguém tomou medidas decisivas para que a situação fosse devidamente resolvida, aquilo fosse devidamente reparado. Aquilo que é perguntável ao Sr. Brigadeiro-General é se, antes do assalto, se alguma vez tomou conhecimento, nas funções que desempenhava, das fragilidades em que se encontravam os paióis nacionais de Tancos. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Eu, ao contrário dos Srs. Deputados, nunca entrei nos paióis nacionais de Tancos. Portanto, não conhecia a situação dos paióis de Tancos, nunca tive quaisquer responsabilidades sobre os paióis nacionais de Tancos, portanto, não conhecia. E ainda hoje, nunca lá entrei, nem me aproximei dos paióis de Tancos. Muito obrigado. Não sei se respondi à sua pergunta, Sr. Deputado. Muito obrigado. E nunca teve conhecimento de um desses relatórios que apontavam essas fragilidades e deficiências? Não tive acesso a quaisquer relatórios sobre Tancos, a situação dos paióis de Tancos. Obrigado. No seu entendimento,
isto é mais opinião, de qualquer modo, mas há posições controversas sobre o facto de a Polícia Judiciária passar a liderar as investigações a um crime estritamente de natureza militar. Tivemos aqui o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar que considerou que essa decisão da Procuradoria-Geral da República teria sido uma decisão que ele não concorda, chamou-lhe até ilegal. O Sr. General, Brigadeiro General, tem algum entendimento sobre esta matéria? Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado. Nós colaboramos com os órgãos de investigação criminal de acordo com as determinações do Ministério Público, sejam eles quais forem. E, como há pouco referi, eu não tinha sido notificado, nem tinha conhecimento do despacho da Sra. Procuradora. Não, portanto, havendo agora conhecimento desse despacho, toda a colaboração minha, institucional e do Exército é com o órgão de investigação que está a conduzir essas investigações. Obrigado. E, finalmente, uma última pergunta. No seu entendimento, considera que a recuperação de armas, do material de guerra furtado em Tancos, teria sido uma encenação? Ou, enfim, ou não foi encenação, também tendo em conta que houve aqui também posições diferenciadas relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tal como eu referi há pouco, o momento em que eu tomei conhecimento que o material tinha sido recuperado foi às 10 horas daquele dia 18 de outubro e é o único facto que eu tenho conhecimento relativamente a Tancos. Não tenho mais conhecimento de nenhum facto para além daquele que se tem ouvido na imprensa. Muito obrigado pela resposta dada, Sr. Presidente. Acabei as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Reiterando os meus agradecimentos ao Sr. Mendes Ferrão pelos esclarecimentos prestados, entretanto, e segue-se, nos termos regimentais, o grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Telmo Correia, quem dou a palavra nos mesmos termos, saudando igualmente. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para começar, muito obrigado, Sr. Brigadeiro-General, pela sua presença e pelos esclarecimentos que já nos deu. Só um pequeno esclarecimento. Pelo que percebemos, a discrepância entre a sua data de posse e a existência em funções é porque já estava em funções, apesar da posse ser posterior. É isso, não é? Sim, eu já estava em funções, mas no regime de suplência, uma figura administrativa, porque como ainda não havia sido promovido a Brigadeiro-General, não era titular do cargo. Bem, fica claro. Era titular no regime de suplência, portanto é a figura administrativa que temos. Confesso, quando fomos ver a data da posse, baralhou-nos, mas já fica claro essa mesma matéria. Olha, pelo que nos disse aqui, a discrepância entre o momento em que a PJ é barrada na porta de armas e o momento em que a autorização para a sua entrada é dada, pelo que nos disse e pelo que nós percebemos, tem só a ver com o tempo que leva às diligências necessárias. É isso? Pode-nos pormenorizar só um bocadinho mais? É de facto isso. Portanto, eu gostaria de precisar que solicitámos o mandato e, portanto, não barrámos a entrada. Eu não gostaria de usar um termo tão forte. Solicitámos para estar qualificada quais eram as diligências que a Polícia Judiciária pretendia efetuar dentro do quartel. Assim que sou informado que o mandato já estava a ser emitido, cerca das 11 horas, mando os meus militares à porta de armas para franquearem a entrada e os inspectores da Polícia Judiciária poderem vir para junto do quartel-geral. O que acontece é que o mandato que foi assinado às 11 horas chegou 5 horas e tal depois à Brigada Mecanizada. Mas os inspectores da Polícia Judiciária entraram, antes de chegar o mandato, entraram nas instalações, assim que se apresentaram pela segunda vez à porta, entraram imediatamente na Brigada. E porquê é que não esperou nesse caso? Porque eu já tinha conhecimento que o mandato estava a ser emitido. Ou melhor, já tinha conhecimento que o mandato já estava assinado. Como referi na minha introdução, a minha preocupação nessa altura já era porque é que o mandato não chegava. Muito bem. Olha, e nós sabemos, entretanto, foi-nos aqui dito, de resto, pela Sra. Procuradora-Geral da República, a anterior, a doutora Joana Marques Vidal, que durante esse período existiram várias conversas. Designadamente, ela própria falou com o Sr. Ministro da Defesa, deu-lhe conta da sua indignação, provavelmente o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária já teria falado com ela também. Portanto, há aqui um período ainda
longo ou não longo, mas há um período de várias horas, em que existe um conjunto de diligências, incluindo a sua Procuradora-Geral da República, para resolver aquela situação. Em algum momento teve conhecimento, informação, soube no próprio dia ou a posteriori dessas conversas e dessas diligências que estavam a ocorrer e que aparentemente podiam ter resolvido a questão mais depressa, porque a Sra. Procuradora-Geral o que nos disse é que transmitiu ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse qualquer coisa como, enfim, estou a citar de cor, mas vou ver, e depois aparentemente não terá visto coisa nenhuma, porque ela, segundo o que nos disse, não obteve resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me clarificar, as únicas pessoas, entidades com que eu contactei nesse dia, ou fui contactado sobre esta matéria, foi o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar e o Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército. Não recebi mais nenhuma diligência de outra entidade. Muito obrigado. Começando pelo primeiro, que opiniões, que impressões e que conversas manteve com o então Diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira? Eu apenas lhe solicitei o conselho quando a Polícia Judiciária Militar, a Polícia Judiciária se apresentou à porta para saber o que é que deveria fazer. E depois, por ordem do Sr. General-Chefe, dei todo o apoio à Polícia Judiciária Militar para o mais rapidamente possível armazenar o material capturado dentro dos paióis. Perguntou-lhe a opinião, não é, ao Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar. E sim, o que é que ele lhe disse exatamente? Ele disse que eles só entravam, como eu disse na minha declaração inicial, que só entravam com o mandato. Eles, a PJ? Eles, a Polícia Judiciária. E, entretanto, falou com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Ele transmitiu-nos, de resto já tinha dito isso ou parecido uma vez, e depois transmitiu-nos aqui, que lhe teria dito qualquer coisa como, portanto, ele para si. E tu estás-me a telefonar para resolver esse problema? Tu é que estás no campo, és o comandante do campo, aí com 2 polícias de investigação criminal, e estás-me a colocar o problema a mim. Isto é assunto para o SEM, diz ele que trocou argumentos consigo, que ficou chateado e porque estão aí 2 polícias, entendam-se. Nem sei o que fizeram e depois fiquei surpreendido com as notícias dos jornais. Isto é assim, ou seja, ele limitou-se a dizer entendam-se, resolve tu o problema porque tu é que és o comandante do campo, o tu, passa a expressão, seria a linguagem dele para si, que eu obviamente, tendo a conhecê-lo pela primeira vez, não o poderia utilizar, mas passa a figura de estilo, portanto ele teria-lhe dito, então tu é que és o comandante, resolve, e foi isto, porque isto não é irrelevante, não é? 2 observações que gostaria de fazer para complementar. E já foi referido também aqui pela Sra. Deputada, a sensibilidade desta matéria não me aconselhava a tratar este assunto como um caso normal. E por isso propus a modalidade de ação ao Sr. General-Chefe, que aprovou no sentido de ser solicitado o mandado judicial, que está em linha com os procedimentos que estão nos documentos que eu citei e que estão em vigor no Exército e aos quais eu estou vinculado. Sr. Brigadeiro-General, mas isso põe um bocadinho em causa a declaração que aqui foi feita pelo Comandante da Polícia Judiciária Militar, não é? Quer dizer, porque uma coisa é dizer resolve tu, entende, e eu nunca soube mais nada disso. Outra coisa é resolve tu, o Sr. Brigadeiro-General disse-lhe como é que achava que a questão se devia resolver e ter tido assentimento. Portanto, o que nos está a dizer agora é que teve assentimento e, portanto, a responsabilidade dessa decisão, que em bom rigor configura uma ilegalidade, porque o mandato era da Polícia Judiciária, era claríssimo, enfim, admitamos que o fez na ignorância da existência desse mandato, não o estou a contrariar nisso, mas acaba por traduzir uma ilegalidade e a responsabilidade não é só sua, é sua e do Chefe de Estado-Maior, pelo que nos está a dizer, e esta será, em princípio, a minha última pergunta. Foi isso que aconteceu. Portanto, eu falei com o Sr. General, propus-lhe uma modalidade de ação e ele aprovou-a. Muito obrigado. Pela minha parte, estou esclarecido e muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Reiterando os agradecimentos ao Sr. General Mendes Ferrão. E agora, para concluir esta ronda, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado, a quem atribuo a palavra nos mesmos termos. Igualmente cumprimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Brigadeiro-General, agradecer a sua presença, agradecer o contributo que já deu a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tenho propriamente perguntas, solicitava-lhe apenas que a sua intervenção inicial, que é para mim bastante, se nos pudesse facultar cópia, porque ela elenca todos os passos, os procedimentos dados, se essa intervenção, porque nós não tivemos a oportunidade de registar tudo,
era a única solicitação que tinha para o Sr. Brigadeiro-General e mais nada. E muito obrigado. Se o Sr. Presidente assim entender, com certeza facultarei. Peço só que tem aqui uma anotação à mão, mas que complementa, mas é visível. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Sim, sim. Muito obrigado. Certíssimo, Sr. Deputado Jorge Machado. Não registro nenhum pedido de esclarecimentos numa segunda ronda. Não, assim, não se verificando, resta-me agradecer ao Sr. Brigadeiro-General Mendes Ferrão os esclarecimentos prestados e, portanto, recordar às senhoras e senhores deputados que temos uma reunião agendada para as 17h45. Pedir-lhes que fossem um esforço para serem particularmente pontuais, na medida em que, subsequentemente, irá ocorrer uma outra reunião às 18h. E, portanto, Sr. General Mendes Ferrão, queria-lhe, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, agradecer a presença e desejar as maiores felicidades. Muito obrigado. Obrigado, Srs. Deputados.